Pessoal, então aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa aula. Então abordando, todos os tipos de câncer, como a gente viu na aula passada alguns, hoje nós vamos continuar realmente vendo esses tipos de câncer e analisando um por um. Então nós vamos partir para o câncer coloretal, que também pode ser chamado e caracterizado como câncer de colo ou câncer de reto, certo? Então lá as células vão crescer realmente de forma desordenada, certo? Alteradas e ali realmente no intestino grosso elas conseguem se desenvolver, fazendo com que esse câncer realmente ele seja diagnosticado. Então, quando a gente para analisar as estimativas, o quantitativo referente à sexologia, ao percentual de sexo feminino e sexo masculino, a gente consegue ver realmente que o sexo feminino ele está em quantidade, em número maior, quando se trata desde o surgimento, do aparecimento de novos casos, quanto também o número de óbitos por esse tipo de câncer. A sintomatologia ela pode variar de acordo com realmente o avançar desse tipo de câncer, que vai ser ou sangramento pelo reto, sensação de evacuação completa, ou seja, o paciente ele vai referir que está evacuando, mas ele vai ter aquela sensação de constipação, de não ter realizado realmente essa eliminação fisiológica no percentual o quanto deveria, tá? O paciente vai apresentar anemia, fraqueza, cólica abdominal, um emagrecimento assim sem explicação, repentino, e pode alterar os hábitos realmente intestinais, que vão variar desde constipação a diarreia. Então, pacientes podem apresentar realmente uma diarreia intensa, como uma constipação realmente sem explicação, e pode variar de paciente a paciente. O diagnóstico vai se dar por colonoscopia, tá? Que a gente vai fazer realmente através de uma câmera de vídeo, lá analisando realmente o cólon, ver se tem pólipos, se não tem, e fazer essa retirada realmente desses pólipos para biópsia, tá? Pode ser a colonoscopia virtual também, pode ser o exame de sangue oculto nas fezes e também por toque retal. Então, o diagnóstico ela pode se dar realmente dessas 4 formas mais específicas, certo? Então, quando a gente para realmente que para analisar a colonoscopia da colonoscopia virtual, as duas eles exigem realmente um preparo, tá? Vai ter que ser um preparo dia antes da realização do exame. Esse exame realmente o paciente ele vai estar sedado, tudo, para poder fazer esse exame por via de imagem, certo? E lembrando que a diferença entre colonoscopia e colonoscopia virtual é que a virtual realmente ela não é invasiva, certo? E reproduz imagens realmente tridimensionais e muitas vezes bidimensionais também. Aí a gente para analisar os fatores de risco. Como sempre, o tabagismo ele vem dominando os fatores de risco de todos os cânceres, tá? Pessoas sedentárias, diabetes tipo 2, histórico familiar realmente de pessoas que tenham esse tipo de câncer e a própria má alimentação, alimentos enlatados, entre outros tipos realmente de alimentos. Passando do câncer, do colo retal, que também pode ser chamado de câncer de colo ou de reto, depender realmente dessa localização dele. Então, nós vamos por câncer de próstata, certo? Então, quando a gente para ver o câncer de próstata, tá? É um câncer que ele vai poder realmente acontecer desde na próstata, que a gente chama daquela glândula que vai estar localizada bem abaixo da bexiga, e ele também pode envolver tanto o canal, da uretra, como a própria uretra pode ser envolvida, tá certo? Durante esse câncer. É o câncer que domina, entre os demais tipos de câncer no sexo masculino, e ele consegue realmente dominar, tá em primeiro lugar no percentual conforme dados do INCA, em 2016, ele consegue realmente estar em destaque. Por isso que muitas vezes a gente trabalha, o Novembro Azul, e a gente trabalha muito a questão dos exames de rotina, da prevenção do câncer de próstata. Então, o que é importante que a gente faça é na detecção precoce. Então, nesse tipo de câncer, é muito importante a gente abordar a educação em saúde. É muito importante a gente estar abordando a educação em saúde como conteúdo realmente, porque vejam bem, a gente tem que preparar essa população da gente, a população masculina, para eles entenderem, compreenderem que não é somente o toque retal que vai servir realmente como meio de diagnóstico para o câncer de próstata. Nós vamos pesquisar níveis de PSA. É interessante que a gente, enquanto profissional de saúde, esteja ali diretamente conscientizando, o nosso público, conscientizando a nossa comunidade sobre a importância de fazer esses exames de rotina, de fazer essa prevenção, porque quanto mais a gente fizer prevenção,
melhor vai ser a questão de detecção precoce. Detectando precoce, a gente consegue realmente ter um resultado melhor, né? Quando ele é detectado na sua fase inicial. Então, quando a gente para ver, a gente vê que o diagnóstico precoce, ele é fundamental para controlar a cura da doença, tá? O câncer de próstata, ele vai acometer realmente homens mais maduros, certo? Ele pode ser realmente curado quando ainda está nessa fase inicial, e a gente consegue realmente descobrir os estágios das doenças e conseguir, através disso, ter a chance de cura. Então, fator de risco é a alimentação, fatores hereditários, né, quando são passados realmente na árvore genealógica, na família, a própria idade, a etnia também é um fator de risco, né? A gente vê que homens negros, eles têm a maior realmente probabilidade, né? Tem a maior incidência, enquanto realmente os demais descendentes. E o sedentarismo e a obesidade também são fatores de risco que estão ali diretamente associados ao câncer de próstata. Então, os sintomas eles podem variar. Pode ter realmente uma dificuldade de urinar, né? Ou então ter uma quantidade de urina mais frequente, certo? Principalmente durante o período noturno. Mas isso também pode acontecer durante o período diurno também, certo? Na fase mais avançada, ela pode realmente causar sintomas que vão variar, né? Desde dor nos ossos, certo? Sintomas urinários, e até quanto mais grave pode causar insuficiência renal. Então, os sintomas eles vão variar de acordo realmente com a fase em que esse câncer se encontra. Como eu falei para vocês anteriormente, o diagnóstico ele vai variar desde o toque retal, tá, até pesquisa dos níveis de PSA, né, que vai ser exames laboratoriais, tá bom? Pode ser feita ultrassonografia pélvica, tá? E a depender do resultado, pode ser feita também uma biópsia prostática transretal, que é esse último método, né, que é a biópsia, ele vai ser feito realmente a depender do resultado que vai ser obtido nos exames anteriores, certo? O tratamento, né, do câncer de próstata, ele vai variar, desde cirurgia, a radioterapia, tá? A tratamento hormonal, a quimioterapia, vai utilizar realmente drogas-alvo, né, para agir diretamente na necessidade do paciente. Então, a gente pode dividir ele em 3 etapas: tratamentos individualizados, casos avançados e em casos de metástases, tá? Então, individualizado, a gente vai fazer o quê? A cirurgia associado com radioterapia, né? E vai ficar sempre em observação vigilante esse paciente, certo? Nos casos avançados, além da radioterapia estar associada à cirurgia, nós também vamos associar o tratamento hormonal. No caso da metástases, nós vamos fazer quimioterapia, terapia hormonal e o utilizo de drogas alvos, certo? Então, o tratamento vai variar realmente de acordo com o estágio do câncer. Prevenção, como eu já falei para vocês, hábitos saudáveis, né? Sejam eles de atividades físicas diárias, de alimentação, né? Diminuir ou até mesmo evitar consumo de tabaco, né? Que é o cigarro, consumo de bebidas alcoólicas, tá? E sempre procurar realmente balancear uma dieta, Quando eu falo balancear uma dieta, que a gente para ver o que seria realmente uma alimentação, uma dieta adequada. Aquela que vai obedecer todas as leis, tanto de quantidade quanto de qualidade, tá? Então é importante que a gente consiga realmente estabelecer uma sintonia, né, entre a lei da qualidade e a lei da quantidade. Saber o que comer, como comer e a quantidade de comer. Então, isso realmente é muito importante. E tanto a alimentação quanto os hábitos realmente saudáveis, né, do exercício físico, e diminuir realmente esse consumo de substâncias que são tóxicas para o nosso organismo. Passamos do câncer de próstata, nós vamos para o câncer de ovários, certo? Então, o câncer de ovários, realmente, quando a gente para analisar, nós temos uma dificuldade de diagnóstico, né, desse tipo de câncer, certo? Porque a maioria deles só vai se manifestar, só se mostra os sinais, né, e as possibilidades de existência dele, quando já está realmente num estágio bem avançado, certo? Então, por mais que a gente tenha essa dificuldade de diagnóstico, né, quando diagnosticado na fase inicial, a gente consegue realmente ter um prognóstico diferente da situação, mas a gente tem que lembrar que na fase inicial, né,
não vai ter sinais e sintomas que sejam específicos desse tipo de câncer. Nós não vamos ter sinais que vão ser característicos que possam realmente definir esse tipo de câncer, o que vai dificultar bastante um diagnóstico precoce, porque vão ser sinais e sintomas que vão considerar, aliás, né? A palavra seria considerar sinais e sintomas que sejam normais, certo? Então, acaba que o nosso diagnóstico ele fica mais difícil para fazer, tá? Então, são 6.150 novos casos, né, durante o ano, certo? E isso também são dados que foram coletados